Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao programa O Pão da Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é o nosso Pai, a luz e a força do Divino Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Palavra é como pedra preciosa, sim. Quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz há de ser mais feliz. Hoje vamos refletir o texto do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100, de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus encontra uma multidão de gente desamparada, como ovelhas sem pastor. Diante dessa situação de abandono, desamparo, o sentimento de Jesus é de compaixão. A compaixão é aquele sentimento que nos mobiliza, que nos leva a fazer algo para diminuir o sofrimento do outro, porque o sofrimento do outro é também o meu sentimento. Com a compaixão, o sentimento do outro ou dos outros passa a ser o meu sofrimento. Assim, movido pela compaixão, Jesus se põe a ensinar aquela multidão. O Evangelho não fala do conteúdo do ensinamento de Jesus, mas dá para imaginar que sejam ensinamentos que os conscientizavam
da situação de opressão e de miséria que estavam vivendo. Ensinava-os a não se deixarem a ser manipulados, como se manipulam ovelhas no rebanho. Esses sentimentos conduziam aquela multidão à libertação. Para tanto, é preciso aprender a ser solidário e partilhar. A pedagogia de Jesus consiste em ensinar a partilhar. Não partilhar aquilo que está sobrando, que se ia jogar fora, mas o essencial, o pouco que se tem. Enquanto os discípulos se preocupavam, pensando que tinham de gastar dinheiro, 200 denários, para comprar comida para toda aquela gente, Jesus propõe algo prático, simples e profundamente importante. Partilhar o pouco que eles tinham, 5 pães e 2 peixes. Quando partilhamos o que temos, não falta para ninguém, mesmo que tenhamos pouco. Assim, vemos que, depois da partilha, todos comeram e ficaram saciados e ainda sobrou. Somente quem ama é capaz de se compadecer, e somente quem se compadece é capaz de gesto tão nobre como este que Jesus ensina no Evangelho de hoje. Desse modo, Deus se manifesta em cada gesto de partilha, em cada solução buscada para resolver a situação de desamparo e sofrimento dos nossos irmãos e irmãs. Ainda hoje, há uma multidão de gente que vive em estado de miséria e desamparo. Cruzar os braços diante desta realidade é deixar que a multidão continue como ovelha sem pastor. É preciso amar para se compadecer e se compadecer para buscar soluções. Assim, Deus vai se manifestando na nossa vida e nas nossas ações em defesa e promoção da vida. Oremos. Ó Deus, cujo Filho unigênito se manifestou na realidade da nossa carne, concedei que, reconhecendo sua humanidade semelhante à nossa, sejamos interiormente transformados por Ele, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E que venha sobre a sua família, sobre todos nós, a bênção de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.